influência da eutrofização e acidificação na ecofisiologia e estrutura da comunidade fitoplânctônica da Lagoa Pequena, Florianópolis, Santa Catarina. As lagoas costeiras são corpos d'água fechado, normalmente contendo água doce. Têm origem a partir dos últimos processos transgressivos marinhos no Holoceno. São estruturas geológicas de transição, ou seja, são alteradas naturalmente ao longo de milhares de anos. Essas alterações provocam também mudanças nas características do seu entorno e determinam as características da água. O mau uso dessas áreas e a ocupação desordenada provocam mudanças nos ambientes. Por serem corpos fechados, tendem a acumular o que chega até ele, como runoff de cidade, esgoto e lixo. Alterações causadas pelas mudanças climáticas, consequência do aumento dos níveis de CO2 na atmosfera e da temperatura média global, também afetam esses corpos, pois absorvem o excesso de CO2 que são adicionados aos processos internos da lagoa, consequentemente reduzindo o pH. Esses acúmulos alteram as proporções dos nutrientes da lagoa, provocando o enriquecimento nutricional, que por sua vez, combinado ao fenômeno de mudanças climáticas, alteram o padrão da comunidade de microalgas, o fitoplâncton. Por ser base da cadeia trófica e responder rapidamente às mudanças do ambiente, são importantes bioindicadores. Nesse contexto foi realizado um experimento para avaliar os efeitos do aumento da temperatura combinado ao efeito de eutrofização e acidificação na produtividade primária de um corpo de água. O lugar escolhido foi a Lagoa Pequena, localizada na porção centro-leste da ilha de Santa Catarina. Para tal, foram separados sacos de incubação contendo 2 litros de água. Em alguns foram adicionados nutrientes correspondendo a nitrato, fosfato e sílica, juntamente com bicarbonato e ácido clorídrico e incubados durante 4 horas in situ. Para a diferença de temperatura, alguns sacos foram depositados na porção aberta e outros em uma margem envolta por vegetação, que proporcionou o aumento da temperatura. O delineamento resultou nas seguintes condições experimentais: sem adição de nutrientes e sem aumento de temperatura. O controle: sem adição de nutrientes e com aumento de temperatura, com adição de nutrientes e sem aumento de temperatura, e com adição de nutrientes com aumento de temperatura. Todos os tratamentos em quadruplicatas e com frascos DBO escuros para respiração. Outros parâmetros chaves foram medidos para comparar os resultados, tais como clorofila A, ficocianina, oxigênio dissolvido e o DBO. Foram identificados 23 taxa, incluindo clorofícia, desmídeas e diatomáceas, como grupos dominantes. A presença de aula coseira indica um ambiente turbulento, já que possui altas taxas de sedimentação, necessitando da movimentação para se manter na coluna d'água. Algumas das espécies encontradas indicam também o estado trófico da lagoa. Espécies como Staurastrum e Oroglena são espécies recorrentes de lagoas oligotróficas temperadas. Outras, como Serratium, também podem ser encontradas nesses lagos, porém buscam regiões mais próximas ao sedimento, onde há maior disponibilidade de nutrientes. O desenho experimental adotado atenuou as linhas de respostas, principalmente do rendimento fotossintético, já que as medidas de oxigênio dissolvido foram tomadas no início e no fim. Assim, é possível que tenha se perdido um aumento inicial da produção e foi percebido apenas uma baixa taxa de produtividade. De forma geral, a resposta do fitoplâncton foi uma diminuição dos parâmetros medidos em relação ao controle, principalmente pelo aumento de temperatura. A produtividade primária, vinculada ao processo de produção de oxigênio, teve maior efetividade no controle, representando o estado atual da lagoa. Assim, foi possível evidenciar as consequências de redução de produtividade em um cenário de aumento de temperatura combinado com o aumento dos níveis de nutrientes e acidificação das águas. Essa redução na eficiência pode implicar em diversas alterações na qualidade ambiental, como no padrão da comunidade e nos parâmetros físico-químicos, assim como reduzir a riqueza e a abundância, afetando a dinâmica da cadeia trófica.